Bom, galera do YouTube, voltamos ao próximo vídeo. Bom, conforme eu falei nos vídeos, vamos apresentar alguns conteúdos aqui de grande importância e grande avalia. Bom, vou começar pela Lei 6.514, está ainda na parte de legislação, conforme o nosso edital aí do Cefet. Bom, vou falar um pouquinho aqui, vamos abordar alguns itens e pode ser de grande avalia. Bom, vou abordar todos, porque o vídeo fica grande e não há tanta necessidade. Bom, vou falar um pouquinho aqui dos artigos. Bom, artigo 5.4. Então tá aqui, a observância de todos os locais de trabalho disposto nesse capítulo não desobriga as empresas a cumprir outras disposições com relação à matéria que seja incluída em código de obra, regulamentos sanitários, estados, municípios, em que situação dos respectivos estabelecimentos, bem como aqueles oriundos da Convenção de Coletivo do Trabalho. Bom, o que esse artigo está falando? Se eu tenho algum regulamento ou alguma lei que identifica ou regulamenta alguma coisa, eu não posso só seguir somente as NRs ou somente a CLT. Eu tenho que seguir outros conceitos. Por exemplo, se eu tenho um limite de definição pelo corpo de bombeiro, que uma escada, um guarda-corpo de uma escada deve ser 1,40 m, a gente lá na norma de segurança caracteriza um guarda-corpo com 1,20 m, eu também tenho que seguir o conceito do corpo de bombeiro. Nós temos uns requisitos também que é de grande avalia e a gente utiliza quando a gente vai fazer proteções para máquinas de panificações. A Anvisa ela tem um regulamento técnico que obriga, não, ela orienta que deve ser feito proteções para quem vai fazer proteções para máquinas que tenham contato com comida, que são máquinas de panificações, deve ser feito com aço inox, que ela não deixa resíduo. Então, são regulamentos técnicos que a gente tem que observar e também cumprir. Não só lembrar da norma de segurança, das NRs, lembrar também das nossas NBRs, nossas instruções técnicas do Corpo de Bombeiro e de outros regulamentos que há necessidade. Bom, o que coube ao órgão de âmbito nacional a matéria de segurança, o que cabe ao órgão esse aí, estabelecer limite de suas competências, coordenar, orientar, controlar, supervisionar, fiscalizar as demais atividades relacionadas à segurança, inclusive a campanha nacional de prevenção de acidentes, conhecer, em última instância, recursos voluntários e ofícios, decisões proferidas pela antiga DRT, que hoje se chama Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Bom, vamos passar para o artigo 156. Compete especialmente à antiga Delegacia Regional do Trabalho. O que compete à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego? São unidades descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego. O que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego? Promover, fiscalizar e cumprir as normas de segurança. Então, é de exclusividade do Ministério do Trabalho e Emprego fazer cumprir as normas de segurança e fiscalizar através dos seus braços, que são consideradas a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que tem aí em vários lugares aí em cada região. Adotar as medidas que tornem cabíveis conforme as disposições de cada capítulo e as medidas que achar necessário, impor penalidades cabíveis por descumprimento da norma de segurança. Então, cabe a ela também punir a empresa. E a gente sabe as ferramentas de punição. Artigo 157, que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança, instruir os empregados através de ordem de serviço, com as precauções de tomar sentido de evitar os acidentes e doenças ocupacionais, adotar medidas que sejam determinadas pelo órgão competente, facilitar o exercício de fiscalização pela autoridade competente, Ministério do Trabalho e Emprego, através de seus braços, através da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, através de sua secretaria, Secretaria de Inspeção do Trabalho, Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, o que é facilitar o exercício do trabalho? Eu sempre falo isso aqui em algumas palestras minhas. Se eu estou em facilitar, é um pouco, é um quesito que às vezes as pessoas confundem. Se entra um agente de inspeção do trabalho da minha empresa,
um auditor fiscal do trabalho, para ser mais exato. Eu chego, ele me pede lá um contrato, eu quero todas as rescisões da sua empresa do ano de 2014 até agora. Dá todas as rescisões de contrato que você demitiu seus funcionários. Aí eu pego uma rescisão de contrato de 2012, entrego para ele. Eu estou facilitando o exercício dele? Lógico que não. Então, facilitar é um dos quesitos que cabe à empresa. Então não adianta fechar a porta para o auditor, não adianta trancar a porta, não adianta chamar prefeito, deputado, igual já vi em vários casos. Então seja receptivo. Se você não facilitar o exercício da fiscalização, como o exemplo que eu te dei aí nesse vídeo, você será feito uma lavratura de auto-infração no artigo 630 da CLT, por embaraço à fiscalização. Então fique esperto você que é empregador. Cabe aos empregados, que cabe a gente como empregado, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções do item anterior, que é um item que o empregador adota para a gente, junto com o órgão competente, que é o MTE, colaborar com a empresa na aplicação desse dispositivo. É muito importante o colaborador colaborar. E nós temos muito problema ainda em colaboradores que não querem se habituar às normas de segurança. Aí tem outros itens: constitui ato faltoso do empregado a recusa justificada do IPI fornecido pela empresa, que é um dos itens muito difícil ainda que a gente vê em várias empresas. Vamos para o artigo 630. Nenhum estabelecimento poderá iniciar sua atividade sem inspeção prévia, aprovada a respectiva instalação pela autoridade competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Bom, esse item aqui é um item que a gente vem discutindo bastante aí em várias instituições, em vários congressos, em vários seminários. Bom, a inspeção prévia, ela está fixada na nossa digníssima NR2, ela foi aprovada em 1982 e ela, na época, antigamente, era feito essa inspeção prévia. Então, quando você abrir sua lojinha, por exemplo, de celular, vou vender gambiarra, vou abrir uma lojinha de celular. Eu faço uma solicitação para a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, que é a nossa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego hoje, e eles faziam uma inspeção e criava o CAI, que é a Certificação de Aprovação das Instalações. Então, o auditor fiscal ali ia, verificava as instalações elétricas, instalações sanitárias, tudo que poderia gerar um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Então, ele gerava esse CAI. Bom, a partir dos tempos de 2000, 1990, o Ministério do Trabalho teve uma grande dificuldade em relação a essa ferramenta e parou de fazer essa inspeção. Deveria ser feita essa inspeção prévia. Então, como o item fala, é facultativo as empresas solicitar. Então, facultativo pode ser sim ou pode ser não. Então, a gente nunca pode esperar a empresa fazer isso aí. Então, o que isso acarretou hoje, que não está fixado no nosso edital, e a gente vê que aumentou bastante, o trabalho análogo ao escravo. Por quê? Na época, em 1980, quando você abria um estabelecimento, o Ministério do Trabalho ia lá averiguar e com certeza averiguar outros quesitos. E hoje o cara abre uma empresa aqui, ali na esquina, e fica por isso mesmo. Ninguém sabe quem que é o cara, ninguém sabe o que ele fez, chega às vezes, encontra cada empresa aí que só vê só a porta. Aí, essa aqui é a porta da empresa tal, mas não sabe nem o que está atrás dela. Então, houve grandes aumentos aí na condição análoga, justamente deixou de valer a inspeção prévia. Então isso gerou-se uma grande aumento aí a partir de 1995, com a criação aí do Grupo Tático Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego contra a irradiação ao trabalho escravo. Houve um aumento grande e considerável. Bom, tem uma coisa muito importante aqui que a gente vê aqui, que a gente fica até... a gente não vê isso na prática. O delegado regional do trabalho, em vista do laudo técnico do serviço competente, que demonstra grave e iminente risco
para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor, equipamento, máquina, embargar a obra, indicando a sua decisão tomada prévia à ocorrência exigida. A providência que deverão ser tomadas para a prevenção ou infortúnio de trabalho. Bom, um laudo técnico do serviço competente. Bom, a gente sabe, imagina, você leva um laudo, você que é engenheiro ou médico do trabalho, leva um laudo demonstrando isso gravemente, é de bom senso o delegado regional, o superintendente, interditar o estabelecimento. Nunca aconteceu, nunca vi isso na minha vida, mas está na norma e deve ser cumprida. A interdição e embargo poderão ser requeridas pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e ainda por agente de inspeção por entidade sindical. Bom, agente de inspeção não precisa ser requerida mais, eles próprios, os auditores fiscais, têm essa autonomia. Mas uma grande, muito importante é isso aqui, ó, por entidades em sindical. A gente ainda vê muitos sindicatos falando que ainda não pode solicitar interdição de estabelecimento. Bom, está literalmente errado. Eu já vi presidentes de sindicatos grandes aqui da minha cidade e ele aqui do meu estado falar que não pode fazer nada, e pode. A CLT é clara, né? Ó. Interdição ou embargo poderá ser requerida. Você não pode interditar, mas você pode requerir. Você tem que mostrar que você está atuante na. Você tem que ir à Delegacia Regional do Trabalho, que é a antiga DRT, passou a ser Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e por entidade sindical você tem que requerir. Bom, passar um pouquinho aqui, depois tem outros quesitos, a gente vai ler. Bom, artigo 162 fala sobre o SESMIT, que é muito importante. As empresas, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a nossa digníssima NR4, estão obrigadas a manter o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT. Então, isso aqui vocês aí que formaram na área sabem muito bem o que são os SESMIT. Depois eu vou estar abordando a NR4. Será obrigado a constituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a nossa CIPA, conforme as instruções pedidas no Ministério do Trabalho e nos estabelecimentos locais ou específicos, conforme a nossa NR5 e as NRs 18, que estão as CIPA descentralizadas, e conforme cada tipo de processo produtivo. A CIPA-TR, que é do trabalhador rural, a CIPA-MI, que é da mineração, e etc. e tal. Então, a CIPA será composta por representantes da empresa e dos empregados, de acordo com o critério vier adotado na regulamentação, conforme a nossa digníssima NR5. E assim por diante, o mandato da CIPA eleito terá duração de 1 ano, permitindo a reeleição. O empregador designará anualmente dentro de seus representantes o presidente da CIPA e os empregados elegerão entre eles o vice-presidente. Bom, depois eu vou estar falando muito mais nas nossas NR5. As empresas são obrigadas a fornecer equipamento de proteção individual, artigo 166, é muito claro, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes ou dano aos empregados. Bom, o artigo 166, que é esse artigo que nós estamos lendo, fala da obrigatoriedade do EPI. Bom, o EPI ele passou a ser um direito líquido certo pela Constituição Federal, um direito consumado. Líquido certo significa consumado, está na CLT, na Constituição Federal, estou usando esse termo técnico, em 1943. E nós temos ainda empresas que não cobram IPI de seus funcionários, como eu já vi e já até presenciei algumas empresas. Bom, então, e outra coisa muito importante desse artigo é adequado para o risco em perfeito estado de conservação. O que a gente vê muito hoje comum ainda é algumas empresas dando equipamento de modo errado. Por exemplo, o funcionário vai executar uma pintura, vai utilizar aí solventes, vai emitir aí vapores orgânicos, ele vai ficar exposto ao vapor orgânico. E a gente sabe, na área de segurança, que tem uma máscara própria para vapor orgânico. Nós temos uma máscara PFF1, que é para poeiras e névoas,
PFF2, poeiras e néguas e fungos metálicos. E temos para vapores orgânicos, que é um agente diferente. Se eu dar uma máscara PFF2 para o meu funcionário, para vapores orgânicos, ela vai servir? Não. Então eu não estou dando o IPI conforme cada risco. E é o mais comum que a gente vê dentro das empresas. Infelizmente hoje é assim. Adianta eu dar uma máscara de vapores orgânicos para um espaço confinado com deficiência de oxigênio? Não, tá errado. O cara vai morrer por falta de oxigênio. O cara vai morrer por causa do vapor, vai morrer por causa da falta de oxigênio. Então, é adequado a cada risco, em perfeito estado de conservação. Sempre que as medidas em ordem geral não ofereçam completo. O que são essas medidas em ordem geral? Fonte, trajetória e homem. É o que falta muito ser cobrado dentro das empresas. As empresas querem muito trabalhar no EPI. Pô, vamos dar o EPI aqui, vamos trabalhar. E esquece das proteções coletivas, os treinamentos e a parte aí de engenharia e só protege o homem. Esquece das proteções coletivas. Fala em proteção coletiva, sai até correndo. Bom, então deve ser feito quando as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção. Primeiro eu tenho que trabalhar na fonte, onde está acontecendo o risco, na trajetória e no homem. O EPI é o último. E a gente continua ainda colocando o EPI como primeiro. Então eu queria só estar parando nesse artigo e vou dar prosseguência ao próximo assunto. Então, um abraço, até a próxima, pessoal.